Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. Acharam que eu esqueci? Não! Nós vamos fazer a correção da atividade que a prof mandou na apostila, certo? E depois eu vou contar com o conteúdo, certo? Nós estamos lá fazendo sobre os números decimais, operações com os números decimais, operações de mais e menos, certo? Somente mais e menos. Então, depois que a prof corrigir, nós vamos entrar em multiplicação dos números decimais. Então, a prof vai explicar sobre a multiplicação. Depois que a prof explicar sobre a multiplicação, a gente fizer os exercícios e todo mundo entender, porque agora eu vou começar a perguntar se entenderam nas interações, vou explicar de novo para que todo mundo entenda como que funciona. Aí nós vamos passar para a divisão com números decimais, certo? Então vamos com calmas e por partes, certo? Então assim, a prof vai colocar aqui a apostila só para vocês verem uma coisinha. Nessa lição de casa que a prof passou, né? A gente tem lá o jogo dos decimais. Então, lá no nosso material de apoio, nós temos um joguinho, que é de decimais, certo? A gente podia jogar com o pai, com a mãe, com os irmãos, quem tiver, ou com o tio, quem fosse, a gente podia jogar. Então, tá aqui tudo dizendo como é que a gente tinha que jogar, certo? Então, tá explicando tudinho, ó. Caso caia sol, adicione o valor da casa onde está o seu peão, o valor que tirou no dado dos números decimais. Por exemplo, se o peão estiver na casa 0,04 e sair sol no primeiro dado e 0,02 no segundo dado, você deverá deslocar até a casa 06. Então, quando cai na casa do sol, a gente soma, certo? As nossas continhas é demais. Quando cai na casa da lua, é menos. A gente subtrai, certo? Então, lá no nosso material de apoio, tá lá esse joguinho. E aí, nós temos a lição que é do jogo. Então, deixa a prof voltar aqui agora, que eu vou corrigir a lição, certo? Essa lição da casa do jogo dos decimais. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, tá ali com a lupa na mão, na página 88, dizendo Marcos e Jonas estavam jogando o jogo dos decimais. Então, o jogo dos decimais é esse que a prof acabou de mostrar, certo? Então, vamos lá. O prof vai vir aqui no quadro, vou pegar a apostila para a gente poder corrigir. Então, na pergunta A, certo? Deixa eu colocar um pouquinho mais perto, que daí acho que vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor. Aí. A. 1. Marcos estava na casa 016 e Jonas estava na casa 020. Marcos tirou nos dados o sol e 01. Em que casa ele foi parar? Então, vamos ver. Se ele estava lá na casa 016, certo? E Jonas estava na casa 020, eu tenho que somar. Então, né? Tá? 2, 3, 0. Mas o Marcos tirou nos dados sol e 01. Em que casa ele foi parar? Lembrando que o sol adiciona, certo? E a lua diminui. Então, ele estava lá na casa 016, certo? E ele tirou no dado 01, né? Então, do sol. Então, o sol tá lá, 0,16, mais 0, mais 0,1.
Então, 6, 2 e 0, certo? O que eu posso falar? O Jonas estava aqui, então o Jonas estava nessa posição, certo? A gente sabe que é o 0,36. Só que se ele tirou 0,1 e ele estava na casa do Sol, ele foi parar na casa 0,26. Então, como é que eu vou responder? Marcos foi parar na casa 0,26. Certo? Certo? Lembrando, vírgula embaixo de vírgula, gente. Certo? Então, o 1 vem aqui. Aqui eu posso completar com 0? Posso, se eu quiser. Vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, tá aí a primeira. Agora vamos para a outra. A B. Marcos se distraiu e não viu a jogada de Jonas, mas viu que ele parou na casa 0,1. Que valores Jonas tirou nos dados? Que valores Jonas tirou nos dados? Se ele viu que ele parou na casa 0,1, que valores que ele tirou nos dados? Quer dizer, ele tirou 0,1, certo? Isso significa que ele tirou na Lua. Se ele tirou na Lua, então Jonas tirou Lua, porque ele diminuiu, certo? E 0,1. Ele tirou a Lua e 0,1. Certo? Porque já diz, viu que ele parou na casa 0,1. Então, quer dizer que ele parou na casa 0,1. E se ele estava na 20, então ele teve que voltar uma. Parou na casa da Lua, é menos. O 2. O A. Em outro momento do jogo, Jonas estava na casa 1,00 e Marcos estava na casa 1,04. Então, Jonas estava na casa 1,00 e Marcos estava na casa 1,04. Então, diz lá, A, quantos pontos falta para cada um ganhar? Então, vamos ver. O Jonas estava na casa 1,00, né? Esse aqui é o Jonas. Vamos por aqui. Marcos estava na casa 1,04. Aqui. Certo? Vamos fazer por partes direitinho. Então, vamos ver. Quantos pontos falta para cada um ganhar? Então, vamos ver. Tá aqui. Marcos precisava de... Olha lá, Marcos, tem 1,04, certo? Então, Marcos, para ele ganhar, ele precisava de 0,04, certo? E Jonas precisava de 0,08, certo? Por quê? Porque ao final da jogada, lá no jogo das decimais, deixa eu pegar aqui, que assim eu mostro daqui, que é mais fácil do que ficar voltando na apostila lá. Ó, o final vai até, ó, se todo mundo for ver, 1,08. Então, era o que eles precisavam. Se o Marcos tinha 1,04, certo? Ele precisava de 0,04 para fazer 1,08. E o Jonas tinha 1,00, ele precisava de 0,08 para fazer 1,08, certo? Então, era esse que eles precisavam.
Vamos continuar. A B agora. A B. A B diz lá, com que valores nos dados Marcos ganharia em apenas uma jogada? Bom, com os valores no dado. Primeiro que ele precisava de sol, né? Ele precisava o dado de sol. Por quê? Porque ele soma, né? Então, assim, sol no primeiro dado, porque ele precisa somar. Então, sol no primeiro dado. Certo? E no segundo dado? E no segundo dado, ele precisa de 0,04 para ele poder ganhar, certo? É isso que ele precisava para ele poder ganhar, certo? Claro, ele podia passar? Podia passar. Ele podia tirar no dado também 0,06. Ele passava e ganhava do mesmo jeito. Ele podia tirar no dado 0,08. Então, ele passava do 1,08, mas ele ganhava, certo? Então, vamos lá. A C. Com que valores nos dados Jonas ganharia em apenas uma rodada? Então, Jonas também teria que tirar no primeiro dado o sol. Jonas também tinha que tirar o sol no primeiro dado. Certo? Para ele somar. Lembrando que o dado que sai o sol está somando, certo? E 0,08 no segundo dado. Assim, o Jonas também ganharia de uma vez, certo? Tá aí, gente. Deixa eu fazer a D aqui embaixo, que eu acho que dá para vocês verem. Dá. D. Qual dos dois jogadores tem mais possibilidades de vencer o jogo? Qual deles? O Marcos, né, gente? Por quê? Porque o Marcos está já na frente. Ele já está na frente do Jonas. Então, o Marcos que tem mais possibilidade de ganhar o jogo. Certo? Possibilidade. Às vezes ele pode tirar 0,01, né? Mas ele tem possibilidade dele é maior em ganhar o jogo. Tudo depende da sorte dele, né, gente? Vai que ele tem sorte e consegue um número maior. Daí ele ganha mesmo. Vamos lá na 3. 3. Quando Marcos estava na casa 0,66, ele tirou o sol no primeiro dado. E 0,04 no segundo dado. Em que casa ele parou? Então, ele tinha lá 0,66. Ele tirou o sol. Se ele tirou o sol, eu sei que a conta é de mais, certo? E aí, no outro dado, ele tirou 0,04. Com quanto que ele ficou? 4 mais 6, 10, vai 1. 6 mais 1, 7. Então, ele ficou com 0,7 ou 0,70. Certo? Certo? Então, ele ficou ali. Na 4. Jonas estava na casa 0,92. 0,92. E ele tirou lua. Se ele tirou lua, eu já sei que é menos, né? Subtrai.
Lua no primeiro dado. E 0,02 no segundo dado. Em que casa ele parou? Então, 2 menos 2, 0. 9 e 0. Então, ele parou na casa 0,92, né? Porque Lua é menos, certo? Então, tá lá. Então, vamos lá agora para o exercício 5. Aqui a prof falou que era para nós usarmos calculadora, certo? Então, use a calculadora para descobrir a operação que deve ser feita para que o resultado final que aparece no visor seja igual a 1. Em seguida, complete os espaços. Então, tá lá, para eu usar a calculadora. Tá lá no A. A conta 0,001 mais, aqui tá em branco, mais 0,9, que dá igual a 1. Então, a gente tem que descobrir esse resultado. Então, eu faço lá na calculadora, vai dar o resultado de 0,099, que dá o resultado igual a 1. Certo? É só eu fazer isso na calculadora que o resultado vai dar 1. AB. Tá lá. 2,5 menos 0,005 menos, tá aqui o espaço em branco, igual a 1. Todas elas dão igual a 1. Então, se eu faço lá na calculadora assim, bem certinho, utilizando a vírgula, certo? O resultado que vai aparecer aí é 1,495, certo? O C. C tá lá. Aqui o primeiro tá em branco, mais 0,10 mais 0,250 igual a 1. Certo? Então, se eu fizer lá na calculadora, vai dar 0,65. É o número que falta aqui. Certo? Deixa eu fazer aqui em cima a outra. AD. 1,7 menos 0,625 igual a 1. Então, se eu fizer lá na calculadora, eu vou fazer 0,075. É esse aqui, certo? Então, lembrem de colocar lá a autocorreção. Hoje é dia 11/09, coloquem lá, né? Para saber que foi corrigido. Certo? E agora, a prof vai fazer o seguinte. A prof não tem uma calculadora aqui para mostrar, certo? Mas quando a gente faz, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu aplicativo uma calculadora. Tenho. Eu vou mostrar, certo? Então, ó, tá aqui a calculadora. A prof vai mostrar aqui para vocês. Então, eu faço lá 0,001 mais 0,0
9 igual. Tá? Aparece lá já o resultado, ó, gente. Vamos ver se vocês conseguem ver. Já aparece lá o resultado, ó, que falta... Olha lá, quanto que falta para 1. Agora eu pego esse resultado aqui, certo? Eu pego esse resultado aqui e coloco menos 1. Vai sobrar quanto? 0,099, certo? Então, para eu saber descobrir, ó, descobrir o resultado que falta, eu tenho que fazer na calculadora 0,001 mais 0,9. Aí colocar menos 1, que aí vai dar o resultado, certo? Então, é assim que se faz na calculadora, certo? Então, olha lá, a prof vai mostrar aqui o passo a passo para vocês verem. Então, eu coloquei lá 0,001, tá lá, ó. Certo? Aí eu vou apertar o mais. Então, ó lá, coloquei o mais lá do ladinho. Estão vendo mais? Mais. Aí eu vou colocar o outro número que me aparece lá, ó, que é o 0,9. Então, eu já coloco lá, ó. Ó, 0,9. Certo? Aí eu vou colocar tudo isso menos 1. Ó lá. Menos 1. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto que falta para dar 1. E aí eu aperto o igual. Vai dar o número que eu preciso preencher lá no que falta. Certo? Então, é assim que eu faço. Quando for menos, eu coloco menos, né? Tudo certinho. Faço a mesma coisa, sempre pelo que falta, menos 1, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, agora com o conteúdo de matemática, certo? A prof vai colocar a apostila aqui. Peguem lá a apostila na página 89. Vamos lá. Oitenta e nove. Espera aí que a prof tem que tirar aqui. E abrir de novo. Porque não foi para a outra página aqui. Está pensando, gente? Só um minutinho. Aqui. Então, vamos lá. Multiplicação com números decimais. Um videogame pode ser pago em 3 vezes de R$ 345,67. Qual é o valor total desse videogame? Para encontrar a resposta para essa pergunta, você deve ter somado 345,67 3 vezes. No entanto, é possível utilizar o que você já sabe sobre multiplicações para tornar o cálculo menos trabalhoso. Então, vamos ver. A prof vai voltar aqui. E vou fazer isso no quadro, certo, gente? Eu acho melhor. Então, tá dizendo lá sobre o videogame. Então, olha só. O videogame, o valor dele é 345,67. Só que assim, eu quero comprar esse videogame. E aí eu posso fazer esse videogame em 3 vezes,
certo? Eu vou dividir a parcela do videogame, porque é muito caro, em 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma continha de multiplicação, certo? Se eu posso multiplicar ele em 3 vezes, porque eu vou ter que pagar 3 parcelas, né? Então, onde é que eu vou colocar o número 3? O número 3, ele é inteiro. Então, eu vou colocar ele embaixo do inteiro, né? Do último inteiro, porque ele é unidade. Se ele fosse 13, eu colocaria assim, certo? Mas ele não é. Então, o 3 é unidade, eu vou colocar ele embaixo da unidade simples, certo? Não posso colocar ele para lá, porque aqui já entra a parte decimal, depois da vírgula. E vou fazer a minha multiplicação normal, como eu sei fazer, certo? Começando lá. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 6, 18. Mais 2, 20. Vão 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Certo? Então, o que eu faço? Aonde que está minha vírgula? Está aqui. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, eu vou contar 1, 2, vírgula. Certo? Deixa eu colocar essa vírgula maior aqui para todo mundo ver. Certo? Então, eu tenho que contar as casas que eu tenho depois da vírgula na multiplicação. Eu faço a multiplicação normal. Normal, como a gente sabe fazer. Só que quando é multiplicação de números decimais, o que eu faço? Eu tenho que contar a vírgula, eu não posso esquecer da vírgula, certo? Então, o valor total do videogame é 1037,01, certo? Então, na multiplicação, eu tenho que contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, 2. Então, 1, 2, vírgula. Se fosse 3, eu ia colocar 1, 2, 3, vírgula. Certo? Então, eu não posso esquecer daqui. O número que eu estou multiplicando, o multiplicador, ele tem que estar embaixo do inteiro. Se for unidade, embaixo da unidade. Se for dezena, embaixo da dezena e da unidade. Certo? Então, eu não posso esquecer disso. Certo? Na minha multiplicação. Certo? Então, eu vou fazer a minha multiplicação normal. Normal eu vou fazer minha multiplicação, como a gente aprendeu. É uma multiplicação normal. Só que eu tenho que contar quantas casas tem depois da vírgula. E aí eu coloco a vírgula, certo? Onde é que eu vou contar? Aqui em cima, ó. 1, 2, e vou colocar na resposta. 1, 2, vírgula. Certo? Então, a multiplicação de números decimais é assim. Eu só tenho que prestar atenção aonde eu vou colocar o meu multiplicador, né? Que é o número de baixo. Se é unidade, eu vou ter que colocar ele embaixo da unidade simples. Não posso colocar ele lá no cantinho, como a gente está acostumado. Certo? Senão daí ele vira decimal. Aí dá errado. Certo? Então tá. Então era isso que a prof queria explicar. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui a apostila. Então, vamos lá. Tem os exercícios aqui, tá? Que nós vamos ir fazendo agora. Então, vamos lá. Outro videogame é vendido em 5 vezes de 437,85. Qual é o valor deste videogame? Então,
Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, eu vou colocar lá o número 437,85. Em quantas vezes? Já tá lá dizendo. Em 5 vezes. Ó, em 5 é unidade inteira. Onde é que eu vou colocar? Embaixo da unidade aqui inteira. 5. E aí, eu vou fazer minha conta. 5 vezes 5. Deixa a prof fazer no quadro, que é melhor, porque aqui não vai sobrar espaço. Pera aí, deixa a prof voltar agora. Agora vai ficar nesse vai e volta, vai e volta. Não tem problema. Vamos lá. Eu acho mais fácil, que a prof vai fazendo no quadro. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Aí, agora sim. Então, vamos lá. É o número 437,85 vezes o 5. Então, tá lá. Olha o número inteiro embaixo de unidade inteira, certo? 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 8, 40 mais 2, 42 vão 4. 5 vezes 7, 35 mais 4, 39 vão 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, eu vou contar 1, 2. Então, 1, 2, vírgula. Então, se eu fizesse esse videogame em 5 vezes, olha lá, ia dobrar o valor. Certo? 2.189,25. Certo? Vamos lá para a próxima. A2. Diz lá. Uma girafa mede, em média, 5,80 metros. Uma pessoa adulta mede, em média, 1,75 metros. Sabendo dessas informações, responda. Qual é a diferença entre a altura da girafa e a da pessoa adulta? Então, olha lá. A girafa tem 5,80 metros. Em média. E uma pessoa mede, mais ou menos, 1,75. Se eu quero saber a diferença, eu tenho que fazer de menos, certo? Então, 5 para 0 não dá, tenho que emprestar, né? Aqui dá 5, aqui dá 0, e aqui 1 menos 5 dá 4. Então, a medida em média é 4,5 metros a diferença de uma girafa para uma pessoa, certo? Aí o B, deixa eu fazer o B aqui do ladinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais para lá. Aí. O B. O B diz, quanto é a soma da altura de 3 pessoas adultas? Esse valor é maior ou menor do que a altura média de uma girafa? Então, se eu sei que o valor em média de uma pessoa é 1,75, então vou colocar lá, 1,75, e ele quer saber o quê? Se juntar 3 pessoas. Então, eu vou fazer vezes 3. Ó, vezes 3. Certo? Ele quer saber se vai dar a altura da girafa. Então, vamos ver. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22, vão 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, eu tenho 1, 2 casas, 1, 2 aqui. 5,25. Então, não dá. Então, a resposta aí é menor. É menor. A soma da altura de 3 pessoas
de 3 pessoas adultas é 5,25 metros, certo? Então, tá lá para vocês verem. Gente, lembrando que as respostas têm que ser completas, certo? Então, tem que responder direitinho. Está aí. Agora a prof vai continuar aqui. Aí o 3 lá embaixo. O 3 diz, efetue as multiplicações a seguir. Então, vamos lá. Tá lá na multiplicação. 1,02 vezes 5, ó. Olha lá onde que eu coloquei o 5. O 5 é inteiro, então tem que ficar embaixo da unidade inteira. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, abaixo 1. 5 vezes 1, 5. 1, 2 casas, vírgula. Certo? Tá aí. Vamos lá para B. A B. 2,3 vezes 3. Olha lá. Vezes 3. Eu tenho que cuidar aqui, hein, gente? Não posso fazer lá no canto como a gente está acostumado. É decimal. Tem vírgula, eu tenho que olhar o inteiro aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Só tenho uma casa. Então, uma casa, vírgula. Certo? Deixa eu apagar aqui agora. AC. AC é 0,43 vezes 7. Então, vamos lá. AC. 7 vezes 3 dá 21. Vão 2. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Vão 3. 7 vezes 0, 0. Abaixa o 3. 1, 2 casas, vírgula. Certo? AD. AD tá 12,23 vezes 2. Certo? Tenho que cuidar com o meu caso, com o meu quadro posicional, hein? Unidade embaixo de unidade. Certo? De inteiro. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1, 2 casas depois da vírgula. 1, 2 casas depois da vírgula. Certo? Então, está aí. Já fizemos uns exercícios para exercitar. Coloquem lá autocorreção, dia 11/9. Certo? Está aí. Agora, a nossa lição de casa. A nossa tarefa de casa vão ser fichas de atividade. A prof vai passar 2 fichas de atividade da apostila 3, certo? Então, assim, é a página 45 e 46, certo? E 47 e 48, certo? São essas 2 fichas de atividade que vocês irão fazer, certo? Lembrando que a entrega dela será para segunda-feira, certo? Dia 14. Então, vocês vão fazer e a prof vai abrir lá essa atividade no Que Mágico, porque eu quero que vocês postem, tá? A atividade no Que Mágico, certo? Tá? As 2 fichas vocês vão postar para mim. Então, a prof vai abrir lá no Que Mágico essa tarefa para vocês fazerem, certo? Então, era isso que a prof queria explicar hoje para vocês. Lembrando, tem dúvida? Pergunta para a prof. A prof marca
uma interação individual para eu poder explicar novamente. Certo, gente? Mas vocês precisam falar para a prof, senão a prof não vai adivinhar, né? Tá bom? Então, se cuidem, bom final de semana e até nosso próximo vídeo.